Tudo bem, sétimo ano? Bom, nós estamos na nossa 13ª semana, tá? E eu estou aqui para fazer a nossa correção da revisão do capítulo 5 e 6, que foi passado na nossa 12ª semana. Então, o Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. São colocados como principais elementos formadores da nação brasileira: portugueses, os africanos e os imigrantes árabes, japoneses, italianos e alemães, imigrantes italianos, africanos e imigrantes árabes, indígenas, imigrantes árabes e os imigrantes japoneses e italianos. Nativos brasileiros, os indígenas, os europeus brancos e os africanos, povo que aqui foi escravizado. Então, a letra certa são a letra D, que é os nativos brasileiros, né? Os indígenas, os europeus brancos e o africano aqui que foi escravizado. Então, a letra certa é a letra D. 2. Os grupos de origem europeia que constituem a atual população brasileira tiveram origens, motivações e histórias distintas no país. Os primeiros grupos europeus vieram para o Brasil logo no início da colonização do país, e outros aportaram aqui apenas no século passado. Os grupos humanos de origem europeia estão listados abaixo, exceto tem um que não veio logo no início, tem um que veio depois, bem depois, principalmente no século XIX, 1800 e pouco. Então, esse exceto é a letra D, que é os japoneses. Primeiro vieram os portugueses, depois vieram os espanhóis, os italianos, os holandeses, os alemães. Os japoneses vieram, tá? Já no final do século XIX, início do século XX, tá? Então, é letra D, japoneses. 3. As migrações realizadas dentro de um país são classificadas como migração internacional. Migração internacional é fora do seu país. Migração pendular é aquela que vai e volta. O seu pai vai trabalhar e volta para casa, né? Então, também não é. Migração interna é dentro do país. Migração espontânea é quando eu quero sair do país por algum motivo. Então, a letra certa é dentro do seu país, é uma migração interna. Letra C. 4. A migração pode ser definida como a entrada de imigrantes em um determinado país, a saída de imigrantes de um determinado país para o outro, o deslocamento populacional pelo território de um país, as políticas públicas de controle de natalidade implantadas pelo governo para o controle de crescimento populacional, ou qualquer deslocamento especial realizado por pessoas ou por parte de uma população. Então, a letra certa é a letra E. É qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou parte de uma população, tá? Se você está saindo dali da Malé, onde você mora, você vai para Rio das Ostras, você está fazendo uma migração. Se você está na Malé, você vai para São Paulo, você está fazendo uma migração também, né? Só que essa migração é o quê? Uma migração interna dentro do seu país. Se você está saindo da Malé e vai para Estados Unidos, você está fazendo uma migração externa, você está indo para fora do seu país. Se você está na Malé, vai a Bangu comprar alguma coisa, depois ou vai trabalhar com a mamãe, e depois volta, você está fazendo uma migração pendular. Então, a letra certa é a letra E. Qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou parte da população. 5.
Número 5. Migração pendular. Eu já falei, parece um pêndulo, porque você vai e volta. A titia mora em Realengo e vai para Malé. Dou aula para vocês e depois eu volto. Ó. Vou e volto. Então, por isso que é pendular, parece um pêndulo, tá? Então, migração pendular são A. Movimento da população rural em direção aos grandes centros urbanos. Deslocamento maciço da população urbana em direção ao campo. Movimentos ligados a atividades pastoris. Movimentos diários de trabalhadores entre o local da residência e o local do trabalho. Troca de imigrantes em grandes regiões. Então, a letra certa é a letra D. É um movimento diário de trabalhadores entre o local da residência e o local de trabalho. Ida e volta. 6. O conceito de êxodo rural pode ser definido: A. Conjunto de investimentos realizados pelo governo federal da zona rural do Brasil no século XX. Conjunto de técnicas e insumos usado no espaço agrário para promover a revolução verde no Brasil. Deslocamento da massa da população do campo para as cidades que ocorreram no Brasil a partir da década de 1960. Política do governo oficial que incentiva a migração do campo para a cidade em busca de promover a urbanização e a industrialização do país. Eu já falei para vocês que o êxodo rural é a saída do campo para a cidade. Muitas vezes, aquele trabalhador rural, ele é substituído pela máquina, né? Então, o seu latifundiário, né? O seu empregado, seu empregador, o manda embora e o coloca no lugar uma pessoa que tem uma máquina que faz tudo isso. Então, muitas vezes, eles não sabem ler, não sabem escrever, né? Vende seu sítiozinho por qualquer dinheiro, porque não tem dinheiro para manter. E aí vem tentar a vida na cidade grande, né? Que no caso, eles vêm para as duas maiores metrópoles, que é Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então, o êxodo rural, gente, é a saída do campo para a cidade. Então, a letra certa é a letra C. É o deslocamento em massa da população do campo para as cidades que ocorreu no Brasil a partir da década de 1960, tá? Então, 6C. 7. O Sudeste brasileiro foi durante muitos anos a região brasileira que mais recebeu migrantes. No entanto, nas últimas décadas, esse cenário mudou. Atualmente, a região Centro-Oeste e o principal destino para os fluxos migratórios. Essas regiões recebem imigrantes de várias partes do Brasil. Várias partes do Brasil, tá? O complexo regional brasileiro é a principal origem de imigrantes que saem. É o Sudeste, eles saem do Sudeste. Sudeste, onde tem as metrópoles. O Centro-Oeste, o Centro-Oeste, a nova capital. Norte, a gente tem a floresta. Sul, imigrantes. A maioria vem do Nordeste, letra E. Por que do Nordeste? Por conta da seca, né? A gente vai estudar só a região Nordeste mais à frente e você vai ver que a região Nordeste é uma região problema. O litoral dela, ela é rica, tá? Mas a gente tem uma parte que é o sertão, que é muito pobre, tá? Geralmente esses minifúndios ficam ali, no sertão, tá? Então é a letra E. 8. Quem são os brasiguaios? Brasiguaios são brasileiros que vão morar no Paraguai, tá? Que fixam moradia no Paraguai, ok? 9. Migração e deslocamento espacial de um indivíduo ou parte da população de um lugar para outro. A principal causa da migração no mundo do Brasil tem origem econômica,
política, cultural, ambiental ou religiosa. A maioria de origem econômica. Todo mundo quer sair do seu país para ganhar, ter uma melhor qualidade de vida, ter um salário digno, tá? 10. O principal fluxo migratório do Brasil ocorrido nos séculos 19 e 20 tinha como direção e motivação do Nordeste para a região Norte em razão principal do ciclo da borracha, do ciclo da borracha. Da região Sul para a região Centro-Oeste em consequência da expansão da fronteira agrícola. Da região Norte para a região Centro-Oeste em razão da carência da infraestrutura básica que atende à população. Da região Nordeste para a região Sudeste em virtude da decadência econômica do Nordeste após o início da corrida do ouro. E da região Centro-Oeste para a região Sul, pois os imigrantes estrangeiros que carregavam no Centro-Oeste não se adaptaram ao clima seco e quente do interior do Brasil, migrando para o sul do país, onde o clima era mais próximo dos seus países de origem. Bom, a letra certa é a letra D. Tá? A maioria vem da região Nordeste para a região Sudeste, em virtude da decadência econômica do Nordeste após o início da corrida do ouro. Então, a letra certa é a letra D. E a última, qual é a região brasileira que recebe hoje muitos imigrantes? Recebe até hoje, é a região Sudeste. É o Rio de Janeiro e o São Paulo, tá? São as regiões que recebem mais. Beijo, meus amores. Saudade.